Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é João Neto, sou aluno com vocês do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. Já tenho conhecimento de algoritmos, devido a já ter feito um curso técnico de informática pelo IFRN. E resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês aí no conhecimento do Visual G e do Portugal, nessa nossa matéria aí de algoritmos 1, tá? Peço perdão aí pela demora da produção do vídeo. Precisei comprar um microfone lapela para melhorar o áudio, porque realmente não estava dando certo com o microfone embutido do notebook. Sou aqui da cidade de Mossoró. Foi aberto o polo da Unicesumar há um ano e pouco, e eu comecei esse curso no início desse ano. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Quando vocês baixam o Visual G 3.0.7, ele virá zipado, na verdade ele virá compactado no formato RAR. Você precisará aí ou do WinRAR ou o setzip para extrair o arquivo. Se você tiver o setzip, você clica com o botão direito, vem aqui em setzip, extrair aqui. Ele ficará uma pastinha assim, tá? Você vai abrir, vai ter outra pasta, você abre e você vai ter o executável que a gente vai trabalhar aqui, ó, Visual G30, na verdade seria o Visual G 3.0. Assim que abre, a gente já tem a estrutura do algoritmo. Na primeira linha temos algoritmo e o nome. Vamos começar aqui pelo exemplo do Olá Mundo. A gente coloca aí o nome do algoritmo, Olá Mundo. Aqui a gente tem a opção de colocar a matéria. Vou colocar aqui algoritmos 1. A gente também tem a opção de colocar o nome dos professores. Vou colocar aqui Rony, Carlos e Pietro. A descrição seria o que o programa faz. Vou colocar aqui, exibe mensagem Olá Mundo. O autor seria o nome de quem cria o código. Vou colocar aqui, João Neto. E a data atual ele já puxa automático, tá pessoal? Vale lembrar que tudo isso aqui não será tratado como código pelo Visual G, porque está iniciando com //, o que significa que é um comentário e não um código. Então assim, a gente tem a primeira linha que é um código que define o nome do projeto. A gente tem aqui uma sequência de linhas iniciadas por // definindo que são comentários e não devem ser tratados como código. Em seguida a gente tem var para definir as nossas variáveis. No Olá Mundo a gente não vai precisar de variável, tá? Então vamos deixar em branco. E aqui a gente tem início, declarando o início do nosso algoritmo, que é onde a gente vai realmente colocar os códigos. O comando que a gente vai precisar para criar esse algoritmo Olá Mundo vai ser o escreva ou escreval. Vou colocar aqui escreva. Para definir o que você quer que escreva, você vai ter que abrir e fechar parênteses, colocar duas aspas. E dentro das aspas você coloca a mensagem que deseja exibir. Vou colocar aqui, Olá Mundo, exclamação. Para você executar o programa, ou o algoritmo, no caso, você pode vir aqui em executar, rodar algoritmo, ou como aqui indica, o F9, a tecla de função 9, vai servir como atalho. Então, se você teclar o F9, ele já apresenta aqui o nosso algoritmo, nosso primeiro algoritmo, Olá Mundo, tá? Fecha aqui. Agora vamos fazer o algoritmo que foi citado aí em uma das atividades, que seria a questão do maioridade ou não, tá? Vamos trocar aqui o nome do nosso projeto para maioridade. Para maioridade, a gente vai precisar de uma variável, que vou denominar ela de idade. Então, você coloca o nome da variável,
dois pontos, e o tipo da variável. No nosso caso, será uma variável do tipo inteiro, já que a idade não tem ponto flutuante, tá? Daí eu vou colocar aqui uma mensagem solicitando que o usuário insira a idade, tá? Então eu posso colocar aqui escreva, abre parênteses e aspas, e colocar a mensagem digite uma idade. Agora eu vou mostrar a vocês algo interessante. Além do comando escreva, o Visual G ele tem o comando escreval. Vou mostrar a diferença para vocês agora. Se eu colocar aqui escreva, deixa eu só colocar aqui um outro comando para ficar mais fácil. Vou colocar aqui escreva, vou botar aqui mais texto, aqui. E eu digitar um F9, perceba o que? O mais texto aqui apareceu na frente de digite uma idade, que significa que escreva não tem quebra de linha. Mas se eu vier aqui e colocar um escreval, o que é que vai acontecer? Nosso Visual G vai imprimir esse valor na tela, digite uma idade, e no final ele vai quebrar a linha e vai mostrar isso aqui na linha de baixo. Vamos ver. Olha só. Digite uma idade, quebra a linha e mais texto aqui. Deu para entender a diferença? Beleza, agora eu vou tirar esse mais texto aqui, que a gente não vai precisar dele, e vou deixar com o escreval, porque eu quero que o que o usuário digite apareça na linha de baixo, tá? Então, para receber o valor que o usuário vai digitar, nós vamos usar o comando leia. Leia, a gente vai precisar abrir parênteses e não colocando aspa, tá? É só o parênteses, a gente vai colocar o nome da variável, que é idade. Então, se a gente der aqui um F9, a gente percebe que ele apresenta digita uma idade, quebra a linha e não finaliza o algoritmo. Ele espera o usuário digitar um valor, certo? E aí sim ele finaliza. Só que agora a gente precisa fazer a condição, né, para saber se a idade digitada indica uma pessoa maior de idade ou não. Para isso a gente vai usar o comando se e entre parênteses a gente vai colocar idade maior ou igual a 18. Aqui a gente terá uma constante, tendo em vista que a maioridade não é variável. A gente sabe que ela é 18 anos e ponto final, né? Então a gente não vai precisar de variável para definir a maioridade. Será uma constante. E se idade maior ou igual a 18, a gente vai colocar então, sem acento, tá, pessoal? Vamos dar aqui uma indentação. Vou dar um tab para afastar um pouco. E vou colocar, bem, se é maior ou igual a 18, então eu tenho que escreval, parêntese e aspa, maior de idade. Mas se não for, a gente vai colocar senão. Vamos trabalhar a indentação alinhada com o escreval de cima. Colocar escreval menor de idade. E aí, uma vez que a gente encerrou a nossa condição do se, a gente precisa definir que a nossa condição acabou para o Visual G, colocando fim algoritmo. Então vamos lá, se a gente der o F9, ele pede para digitar a idade. Se eu coloco 17, ele diz menor de idade. Se eu coloco 18, que é igual a 18, vai apresentar maior de idade. Perdão, pessoal, ao invés de colocar o fim C, coloquei fim algoritmo aqui. Para definir o fim do se, é um fim C, tá? Então, repetindo aí, F9, 18 anos que é igual a 18, ele apresenta maior de idade. E colocando 19, que é maior que 18, ele apresenta maior de idade também, tá? Então, esse daí seria o nosso algoritmo maior idade.
Agora eu já fiz parte do nosso trabalho do mapa. Gostaria de compartilhar com vocês para podermos entender melhor em relação à proposta da atividade, tá? Pelo menos da minha interpretação, o que eu entendi da atividade. Então vamos lá. Eu já tenho salvo o código do mapa, vou mostrar a vocês aqui, inclusive, como que salva e como que abre, tá? Se eu quiser salvar esse código aqui para abrir ele futuramente, eu posso vir aqui em Arquivo, Salvar Como. Vou escolher a pasta onde eu quero salvar. No caso, eu quero salvar aqui. Aqui você pode definir o nome, ele já puxa diretamente o nome que você definiu lá na primeira linha, né? Maioridade. E o tipo que ele salva é .alg, que é o arquivo que pode ser aberto aí pelo Visual G, tá? De algoritmo. Então vou clicar em salvar. Pronto, o nosso arquivo foi salvo. Se eu quiser abrir, eu já posso. Só que agora eu vou abrir o arquivo do mapa. Daí eu posso vir ou naquela pastinha ali, ou arquivo, abrir. E eu vou escolher aqui, ó, quiz mapa, que foi o nosso código do quiz do mapa. Então aqui, ó, explicando a vocês, na primeira linha eu coloquei quiz mapa. Defini aí os comentários, tá? Na variável eu precisei de duas variáveis do tipo inteiro. Então eu não preciso colocar pontos que seria minha variável, 2 pontos inteiro, e na linha de baixo colocar novamente resposta 2 pontos inteiro. Já que minhas duas variáveis são do mesmo tipo, eu posso colocar aqui pontos, vírgula, resposta, 2 pontos e definir ambas como inteiro, tá? Então o Visual G vai entender que aqui são duas variáveis do tipo inteiro. No início do nosso algoritmo, eu faço com que a variável pontos receba, né, essa setinha aqui da direita para a esquerda vai indicar que o valor da direita vai ser inserido na variável que está à esquerda. Então, logo no início eu coloco pontos para receber 0. Tá ok? Aí aqui eu fiz toda uma moldura com vários escreval, do jeito que a matéria lá, a nossa questão propõe, tá? E eu iniciei colocando as condições do jogo para o usuário. Copiei parte do texto que tinha lá na nossa atividade, né, e coloquei aqui, quiz de perguntas e respostas, jogo com 5 perguntas sobre a disciplina, cada acerto vale 10 ou 5 pontos, 10 pontos na primeira tentativa, 5 pontos na segunda tentativa, 0 pontos se errar as duas tentativas. E incrementei, o que não tem lá, tá? Um bom jogo aqui no final. Lá também não tinha dizendo que tinha que fazer isso aqui, só que eu fiz para poder ficar mais legal, né? Exibir as regras para o usuário e poder permitir que ele inicie o jogo quando ele desejar. Coloquei uma quebra de linha, tá, pessoal? Uma vez sabendo que escreval quebra a linha no final, se você colocar um escreval vazio, sem nada a mais, o que é que ele vai fazer? Depois de imprimir essa linha aqui, já que aqui é um escreval, vai pular a linha, só que eu quero deixar uma linha a mais de espaço. Aí eu coloco outro escreval vazio, ele quebra novamente a linha sem nenhum texto, e aí duas linhas abaixo ele vai dar continuidade. Aí o que é que eu apresento aqui? No momento você tem, aqui eu trabalho a concatenação. Concatenação na programação é você mesclar textos predefinidos com variáveis, né? Fazer com que o valor da variável apareça ali no meio do nosso texto. No Visual G a gente faz isso assim, ó. Eu coloquei aqui, no momento você tem, coloquei um espaço para separar, fecha a aspa, coloca uma vírgula para separar, coloca a nossa variável em seguida, coloca uma outra vírgula e inicia nova aspa para dar continuidade, colocar texto depois da variável. Então, uma vez que a gente sabe que pontos aqui tem 0, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, no momento você tem 0 pontos, digite 1 para iniciar ou 2 para encerrar. Leia a resposta, para a gente poder definir o que vamos fazer daqui em diante no nosso programa, tá? Como no Visual G o usuário ele vai ter que digitar a opção 1 ou 2,
A gente não sabe se ele vai digitar 1 ou 2. Ele poderá digitar 3, 4, 5, ou 0, ou -1, tentando burlar assim o sistema. Então, qual foi o código que eu utilizei? Se resposta for maior ou igual a 2, ele vai finalizar o algoritmo. Ele vai ignorar tudo dessa linha 31 para baixo, tá? Mas se for 1, 0 ou qualquer valor negativo, ele vai entender como afirmação. Então, ele vai ignorar isso aqui e vai dar continuidade a partir daqui. Vai quebrar a linha e vai exibir a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é: qual o comando para exibir mensagens? A gente já viu um pouco mais cedo que o comando para exibir ou imprimir mensagens seria o escreva. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que instruir o Visual G para que, se o usuário digitar 2, defina como que ele acertou a resposta. Mas se ele digitar qualquer outro valor, ele errou a resposta, tá? A gente vai colocar aqui para ler a resposta, seja ela 1, 2, 3, 4 ou 5, ou até mesmo qualquer outro valor que ele digitar, do tipo inteiro, tá? A gente vai quebrar a linha e agora a gente vai tratar o fluxo pelo comando caso. No caso do Visual G, a gente tem que iniciar como escolha e a variável. Nossa variável é resposta. Então, o que é que esse comando escolha vai fazer? Ele vai dizer, olha, para tratar o caso, a nossa condicional aí, a gente vai utilizar a variável resposta. E dentro da variável resposta vai estar o que o usuário digitou. Então, digamos que ele tenha digitado 3. Então, aqui vai dizer, olha, a escolha foi 3. Então, faça de acordo com o que o programa tem que fazer se o usuário tiver digitado 3, tá? Então, aqui a gente começa a tratar o que deverá fazer para cada opção digitada. No caso, se o usuário tiver digitado menor ou igual a 0, tiver digitado 1, 3, 4, 5 ou maior ou igual a 6, o sistema vai entender que o usuário errou a resposta, tendo em vista que a resposta correta é a 2. Aqui, no caso, define qualquer valor inteiro digitado, exceto 2, não é isso? Menor ou igual a 0, 1, 3, 4, 5 ou maior ou igual a 6. Então, se o usuário errar, o que é que o nosso algoritmo terá que fazer? Eu coloquei uma quebra de linha, coloquei para exibir, você errou, tente novamente. É o que o nosso mapa define, né? O usuário tem que ter 2 tentativas para cada questão. Então, se ele errou, eu quebro a linha novamente, para ficar mais bonitinho, tá? E reexibo a mesma questão, que a questão é qual o comando para exibir mensagens. E daí vai ler novamente a resposta da segunda tentativa e vou quebrar a linha. E nessa segunda tentativa, se o usuário digitou a resposta correta, que é a 2, então eu vou colocar aqui pontos, receba o que a própria variável ponto já tem, que no caso é 0, mais 5. Porque se o usuário acertou na segunda tentativa, né, ele vai incrementar 5 como o nosso mapa define. E vou dar o fim C aqui. Se acertou, incrementa 5. Se não, como nada vai ser acrescentado, eu não preciso colocar comando nenhum. Pontos vai continuar sendo o que pontos já é, que é 0. Tá? Aí, isso tudo aqui, perceba que está dentro do caso o usuário tem errado a primeira tentativa, tá? Ele exibe a segunda tentativa e se acertar na segunda tentativa, ele incrementa 5. Mas se o usuário já não tiver errado na primeira tentativa, ele vai pular tudo isso aqui, que está dentro disso aqui, tá? E vai direto para o caso 2. Caso o usuário tenha digitado 2, né, que ele tenha recebido aqui na resposta, o valor 2, ele vai simplesmente fazer com que pontos receba o que pontos já é, que é 0, mais 10, já que ele acertou na primeira tentativa. E eu vou definir aqui o fim escolha finalizando esse comando aqui, tá?
a escolha começa aqui e se encerra aqui. Dentro desse bloco, a gente já fez tudo que a escolha deveria fazer. Definir o que o algoritmo faz se o usuário estiver errado e definir o que o algoritmo faz se o usuário estiver acertado já de primeira. E daí, o algoritmo do mapa, ele é só isso. O que é que eu vou ter que fazer depois de digitar até aqui do meu algoritmo? Eu vou copiar desde a exibição da mensagem, que é aqui, né? Quando ele exibe a pergunta pela primeira vez, o que ele faz se o usuário estiver errado, exibe a segunda, define se ele recebe 5 ou se ele tiver acertado de primeira, receber os 10 pontos. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que vai ser basicamente isso que eu já tenho aqui embaixo depois da quebra de linha. E eu vou apenas alterar o texto e as opções. Perceba, aqui eu já alterei, tá? Da minha segunda. Ao invés da questão aqui ser qual o comando para exibir as mensagens, eu vou e coloco o que temos lá na segunda questão do enunciado do nosso mapa, que é qual o comando para desvio de fluxo na execução de programas. Isso aqui é basicamente perguntando qual o comando de condicional. A nossa condicional será pelo C, tá? O C é o que define se for algo ir para um canto, se for outra coisa ir por outro caminho, né? A nossa condicional. Então a resposta correta aqui vai ser a 4. Então, tendo em vista que eu já alterei o texto aqui e que a resposta correta dessa vez será a 4, aqui no caso eu vou colocar, se o usuário tiver digitado qualquer valor menor ou igual a 0, 1, 2, 3, salto 4, já que é a resposta correta, 5 ou maior ou igual a 6. Daí vai repetir tudo novamente. Você errou, tente novamente. Vai reexibir a mensagem. Aqui você vai precisar alterar novamente, né, para o enunciado da segunda questão. E você vai ter que alterar aqui também, ó, que estará como 2 e a resposta correta agora é a 4. Então, se resposta igual a 4, que é a correta na segunda tentativa do usuário, tudo aqui vai permanecer igual, né? Pontos vai receber o que ponto já é mais 5. E você vai ter que alterar aqui também, ó, que vai estar como 2. E vai ter que colocar o 4, que é a resposta correta. Pronto, fez essas alterações, vai colar novamente, fazer as alterações para o terceiro enunciado, que é qual o comando para receber dados pelo teclado. A gente sabe que é leia. Então a resposta correta vai ser a 1. Caso menor ou igual a 0, 2, 3, 5 ou maior ou igual a 6, você errou, tente novamente, altera aqui para o enunciado da nossa terceira questão, né, receber dados pelo teclado. A gente sabe que é 1. Vou alterar aqui para a resposta correta como sendo 1 e aqui a resposta correta sendo 1. Eu ainda não concluí o meu código, tá? Ainda está faltando a quarta e quinta questão. E no final de tudo, pelo que eu entendi, a gente terá que exibir a quantidade de pontos, só que aqui está bem enxuto, tá, pessoal? Tem que ser algo mais incrementado, porque tem que mostrar a quantidade de pontos que o usuário conseguiu no final das 5 questões, e vai ter que exibir também as questões em que ele errou e qual seria a alternativa correta. Então, ainda estou em trabalho aí para concluir o meu mapa. Vou executar aqui o que eu já fiz até então para vocês terem uma ideia, tá? Vou dar um F9, ele vai aparecer o nosso código assim. Ele tem um erro, né? Porque ele não começa maximizado, e ao invés dele colocar para digitar, para receber o que está digitado aqui em cima, ele vai ficar nesse caractere aqui, mas isso aí é um bug do Visual G, tá? Mas funcionará normalmente. Então aqui, no momento você tem 0 pontos. Perceba que aqui a variável, ele apresenta aqui a nossa concatenação. Você tem 0 pontos. Digite 1 para iniciar ou 2 para encerrar. Eu vou digitar 2 para encerrar. Enter. Ele finaliza o nosso algoritmo. E agora, se eu apertar 1 para iniciar, ele apresenta a nossa primeira questão. Qual o comando para exibir mensagens?
Eu sei que é A2, vou colocar 2. Qual o comando para desvio de fluxo na execução de programas? Eu sei que é C, vou digitar 4, C. Qual o comando para receber dados pelo teclado? É o leia, vou digitar 1. Eu recebi 30 pontos porque acertei tudo de primeira. Agora eu vou acertar tudo de segunda para vocês verem, tá? O comando para exibir mensagem, eu sei que é escreva, vou errar de propósito. Você errou, tente novamente, vou digitar 2. O desvio de fluxo na execução, eu sei que é o C, vou errar de propósito. Agora eu vou acertar. Para receber dados pelo teclado é o leia, vou errar de propósito. Vou acertar agora. Olha só, acertei as 3 de segunda, ele me deu 15 pontos. Agora eu vou acertar apenas a primeira questão na primeira tentativa para vocês verem, tá? Eu sei que o comando para exibir mensagens é o escreva. Eu vou acertar essa de primeira e eu vou errar as demais na primeira tentativa e acertar na segunda, tá? O desvio de fluxo é a alternativa 4, eu vou colocar aqui a 5, agora eu vou acertar colocando a 4. O comando para receber dados pelo teclado é o leia, eu vou errar de propósito e vou acertar agora. Ele me deu 20 pontos, já que eu acertei a primeira na primeira tentativa, que me deu 10 pontos, e a segunda e terceira eu acertei na segunda, que me deu cada um 5 pontos, totalizando aí exatamente os 20 pontos, tá? Então, pessoal, creio eu que o que o mapa deseja seja realmente isso. Espero que eu tenha ajudado bastante. Vou continuar auxiliando vocês aí no que for necessário, tá? Dúvidas, estou à disposição. Não garanto responder na hora, que eu tenho meu trabalho e meus afazeres, mas estou à disposição para ajudar vocês, tá? Até a próxima.